Fala galera do G-Fight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas, numa conexão com o Rio Grande do Sul. Tudo bom, Fabrício Verdun? Tá em qual cidade no momento? Agora, nesse momento, acabei de chegar em Santa Maria. Certo. Santa Maria. Primeira pergunta, né? Acho que o mais importante aqui, Verdun. Como tá o estado de saúde do Vanderlei? Você falou com ele, a última atualização que você teve, a última coisa que eu vi no Instagram é que ele ia passar no hospital hoje. É exatamente isso aconteceu. Ele foi pro hospital, estava com muita dor de cabeça, né? E aí voltou. Quando eu mandei a mensagem para ele, ele me retornou. Eu já estava na estrada. Ele falou: quebrou meu nariz em 4 lugares e o orbital, né? Orbital do olho, 2 lugares, né? O orbital do olho. Então, mas falou que estava um pouquinho melhor, tá assistindo um pouquinho melhor, mas é aquela coisa, né, que uma pancada tão forte como foi na cabeça afeta muito a pessoa, né? Mas depois de todo o estresse, toda aquela dá aquela eu também estou me sentindo meio assim desse peso da confusão, de tudo. Tô chegando aqui, eu tô cansado ainda da situação, eu tô cansado ainda. Claro que eu fiz uma viagem longa agora para fazer minha palestra, para continuar trabalhando, né? Mas o cara fica meio desnorteado, vamos dizer assim, né? Às vezes, aí fiz algumas entrevistas, assim, mas eu estou tentando processar isso, né? Tudo que aconteceu. O negócio é estranho. Eu falei até no Pânico também que eu fico triste de fazer entrevistas ou conversar com o pessoal sobre isso, né? Sobre essa. Podia falar da derrota do Vanderlei, alguma coisa mais. Mas foi aonde levou a situação. A situação foi extrema, né? Entendo, entendo. A gente já conversou faz anos que a gente se conhece. Sempre, a maioria das entrevistas era sobre luta, vitória, derrota, performance, treinamento, né? Agora é um cenário diferente. Mas sobre esse cenário diferente, passado tudo isso, todo mundo já viu os vídeos, todo mundo já sabe como começou, como terminou. Como você visualiza os danos, se existem danos e quais foram eles, para a imagem do esporte? Me refiro, e tem dois aspectos para a gente abordar. O primeiro, passou ao vivo na Globo, né? Hoje é um período que o UFC não passa na Globo, boxe não passa na Globo, passa alguma. A Spaten botou uma grana para passar na Globo. E o segundo é o fato do patrocínios. Por exemplo, a Spaten é da Sim. Ambev, né, a maior cervejaria do mundo, botou uma baita grana. Você acha que isso pode afetar as relações do esporte com o Globo, plataforma e patrocinadora Ambev? Eu acho que é um caso isolado, né? Acho que com isso aí a gente vai aprender muito. Foi um aprendizado para todo mundo também, né? Para chegar onde chegar hoje, por exemplo, em televisão aberta, que é a mais importante do Brasil, é a Globo, né? E eu faço parte do Combate, né, do canal Combate também como comentarista itinerário, vamos dizer assim, que eu gosto de fazer os comentários, mas com certeza afeta porque eu te falei, é um caso isolado e eu acho que a gente vai aprender muito com isso, né? Eu volto a dizer mais uma vez, porque foi uma situação extrema, né? Então, o que aconteceu naquele momento ali do infight, daquela coisa da agressão, o que for, ao mesmo tempo que teve a luta, né? Claro que tirando o caso do filho do Popó, que foi no extremo ali da maldade, vamos dizer assim, da crocodilagem, né? Assim, foi uma coisa muito feia o que ele fez. Porque ao mesmo tempo existe um respeito, mesmo na briga, porque de tarde tinha gente do time do Popó tirando foto comigo, entendeu? Então, não só pela foto, digo assim, pela situação ali, tava. Então é estranho, assim, é uma sensação estranha. Não é um cara que tu nunca viu na vida e fazer um confronto com uma pessoa que tu nunca viu na vida, que é uma coisa de, aí eu digo que é um extremo nível 10. Foi extremo, claro que sim, é uma briga, né? Foi uma briga. Eu digo, botaria para a galera entender o extremo que eu digo ali foi o extremo nível 2 na situação das pancadas ali, daquela coisa de briga ali, todo mundo junto, só tirando o caso em especial do filho do Popó, que nocauteou o Vanderlei na maldade, né? Soco na nuca, eu não vou repetir tudo de novo, mas o soco na nuca, o soco no rosto, quebrou o nariz do Vanderlei, eu botaria extremo, extremo mesmo, né? Então, por isso que eu digo, ao mesmo tempo, tem um respeito, né, com o Popó, com todo mundo, tinha aquela coisa do respeito entre a gente, né? A gente estava muito próximo, né? Era pessoas, como eu falei, estranhas que tu nunca viu. Que daí é uma coisa que daí seria um golpe diferente, um golpe que tu bate para machucar muito mesmo, assim, sabe? Imagina pisar no joelho de um cara, uma coisa assim mais extremo, né?
não tinha controle, não tinha era muita gente, era muito tumulto. Então, com esse tumulto, a gente tem que. Mas, ao mesmo tempo, a minha sensação agora, pensando melhor, é a sensação que eu tenho agora, que teve a briga, claro que não justifica nada que eu tô, né, o que eu estou explicando, assim, porque é ruim para todo mundo, né, para as crianças, para os jovens, até explicar para eles que foi um caso isolado, que, né, com certeza, eu vendo o Popó, filho, equipe, passa por mim, eu não vou fazer nada, não vai ter outra briga, entendeu? Não vai ter uma briga a mais, não vai existir essa briga nem um xingamento, eu tenho certeza disso, porque foi uma coisa que excedeu ali, né? Foi uma coisa que, claro que tudo começou na provocação, né? Até que eu senti dos nossos, eu senti isso e mandei uma mensagem pro, acho que todo mundo ouviu essa mensagem que eu mandei pro Popó um dia antes. Posso falar sobre isso rapidamente? Hã, se eu não me engano, na pesagem cerimonial, os únicos 2 veículos que estavam lá era a Globo e a G-Fight. O Gaspar, nosso repórter, estava lá. Tem um vídeo dele, nosso aqui no Instagram da G-Fight, quem quiser ver. Depois da encarada na pesagem cerimonial, alguém eu imagino que do corner do Popó, da equipe, o amigo, sei lá, chamou o Vanderlei de cachorro morto, e o Vanderlei pareceu muito irritado, que ele falou: "Cachorro de fora, fica quieto, não sei o que, não sei o quê". O Gaspar entrevistou o Popó e o Vanderlei logo depois, e quando ele me mandou o material, ele comentou: "O Vanderlei tá muito puto". Tanto que a entrevista do Vanderlei foi muito curta, deu 4, 5 minutos de tanque. A razão de você enviar o áudio foi por causa daquele momento ali? Foi alguém chamou de cachorro morto naquele momento? Eu não estava ali, né, nossa, eu estava ali no hotel, só que eu estava tão cansado das viagens que eu estava fazendo, a sequência, eu cheguei, eu dormi. Então não pude estar, eu sabia que ia ser 11h30, sei que eu estava dormindo, passei do horário, eu acordei, acho que era 1 da tarde. Então depois, quando eu acordei, e aí, como é que foi, Paulo? Perguntei pro Paulo, o manager do Vanderlei, Verdun, é importante tu estar sempre com a gente. Ele, pô, desculpa, porque vacilei mesmo, né? A gente gosta dessa, né? É importante estarmos todos juntos por várias situações, por não podermos ficar fraco. Tem várias coisas que a luta te ensina, né? O time, a equipe, a gente tem que estar sempre unido, a gente tem que estar sempre se blindando, não só pro do termo eu digo de alguma agressão, não nesse aspecto, um aspecto de proteção mesmo do teu time, do teu pessoal, do teu atleta. É uma coisa nossa, né? A shootbox na época também, o Messi falava que no Japão, quando o atleta, alguém fosse descer, todo mundo descia junto. Então o mestre Rafael Cordeiro trouxe essa cultura de, ó, estamos juntos, é blindagem aqui total, não escutar muito o que está vindo de fora, é blindar mesmo aqui, porque faz muita diferença na hora da luta, entendeu? Então, eu fiquei sabendo, claro, fiquei sabendo, e aí que veio o motivo do áudio. Por isso eu falei, daí eu, né, acho que todo mundo ouviu, eu falei bem na boa pro Popó, e ele respondeu muito na boa até então, até pra gente ver como a nossa relação era tão boa, que ele se desculpou, que ele mandou um áudio primeiro que não pegou porque ele estava conectado no fone. E aí, depois ele até começou assim, depois começou a falar, que tem falta de respeito, eu não concordei com ele, porque ele falou assim, né, o Vanderlei que começou as provocações, ele me chamou de bunda mole. Eu falei, ué, mas parei, vamos botar na balança. O bunda mole é muito agressivo, né? É muito agressivo o bunda mole. E o cachorro morto é na boa. Não, cachorro morto não é um xingamento, não. Não, os dois são, para mim, não depende da forma que tu fala, né? É um xingamento de uma terceira pessoa que era do time dele e, né, todo mundo sabe, até o Popó admitiu que foi o filho dele, no áudio ele fala isso. Foi o filho do Popó que chamou o Vanderlei de cachorro morto. Mas foi o mesmo filho que entrou no ringue ou foi o outro? Não, aí eu não sei. Aí eu não tenho essa informação, não, mas eu não sei se é o que entrou no ringue ou é do time deles. Mas ele falou no áudio. Foi meu filho que chamou. Até que ele falou assim que o meu filho me protegeria, como o filho dele ia proteger ele também, entendeu? Mas por isso que eu mandei o áudio. Vamos deixar vocês dois só discutindo ou fazendo a promoção, o que for. Eu tenho certeza que quando acabasse, até falei no áudio, quando acabasse a luta, a gente ia se abraçar. Pô, vai acabar a luta, a gente vai se abraçar. Eu falei, nitidamente, tu consegue ouvir o que eu falo, a intenção que eu tinha. Eu tinha uma intenção muito boa, entendeu? Então é complicado mesmo a situação pelo que aconteceu, velho. Eu tô bem, a gente fica triste, né? Eu não Claro. fico feliz. Eu não tô dando risada, entendeu? É isso. Você chegou, como você falou ali logo, muito próximo. Vo ti Você recebeu alguma informação, o primeiro evento, o primeiro momento de animosidade de fato,
Foi esse da pesagem cerimonial que eu mencionei ou alguém te relatou alguma outra coisa? O Popó relatou nesse áudio para você, teve a coletiva de imprensa, que chamou de bunda mole, mas coletiva de imprensa entre os dois atletas a gente já viu muito pior na história do esporte de combate. Teve algum outro bastidor, corredor de hotel, alguma outra coisa? Não, eu não me lembro de ter visto, não, eu não vi nada não. Não, até cumprimentava as pessoas, como eu te falei, até rolava até foto. Eu tirei foto, o irmão do Popó, o cabelinho, aquele do cabelinho, Luiz ele Cláudio. tirou foto. Desculpa? Luiz Cláudio Freitas. É o Luiz tirou foto comigo, o Moreno lá, que dizem que foi ele que começou, né, porque pelas imagens deu para ver ele empurrando o irmão do Popó, e aí que deu o estopim ali, que começou a briga, né, ele passou por baixo ele entrou no ringue, e ele empurrou, ele se apoiou no irmão do Popó, e aí que deu aquela empurrada, como vamos, começou, agora vai, e deu um chute. Então essa imagem tem essa imagem, né, ele também tirou foto comigo, entendeu? Então foi estranho, foi uma situação estranha para a gente também, né? E aí que eu digo que o irmão, o filho, desculpa, o filho do Popó, quando ele entrou no ringue, ele foi certeiro, ele tinha um objetivo, né? Ele tinha aquela coisa do target, né? Que ele voou direto no querido. E como o Vanderlei estava, ele, né, deu o soco ali, que foi aquela ali, para mim, foi. Eu vou te falar que o soco na nuca da maldade, do grau de maldade, foi pior que o soco na cara, que o Vanderlei estava de frente, mas guarda baixa, óbvio, né? E o Vanderlei estava separando, ele não estava querendo brigar, ele estava cansado da luta, os dois estavam, né? E o Popó também estava separando. Né? Depois que eu vi o Popó batendo, dando um chute no Dida, quando o Dida estava no chão com o outro ali, foi uma confusão. Quanto tempo demorou aquela confusão? Foi muito rápido, é tudo, é instantâneo, é uma situação que a gente tem que estar preparado para saber o que vai fazer, porque é muita mão para tudo que é lado, é uma confusão muito grande, né? Então é difícil mesmo até tu gerir tudo isso aí, assim, pensar, puta, mas que confusão, por que, vem? Daí foi o que eu te falei, eu tentei evitar até um dia antes para não acontecer, mas foi o que aconteceu. Então não tem muito, né? Acho que todo mundo falou, viu as imagens e tá nessa coisa. Acho que o mais prejudicado foi a gente, porque o nosso amigo foi nocauteado no extremo. Foi uma coisa muito feia de ver o meu amigo em convulsão, tendo aquela convulsão ali, foi horrível. Eu, assim, vou te falar dos nossos, assim, eu fiquei triste com a situação, sabe? Muito triste mesmo, tá louco. Imagina se fosse o contrário. Eu perguntei para as pessoas, imagina se eu ou o Dida, a gente dá um soco na nuca do Popó, a gente podia ter matado o cara. Imagina que loucura, velho. Não chega a ser nesse grau de raiva de matar dar um soco para ferir. Depois eu falei, tinha um sentimento ali não posso falar amizade, mas a gente se conhece. Opa, parei, gente. Já foi no meu podcast, Popó. A gente tem um vídeo de 12 milhões de visualizações, aquele do futebol que a gente fez da brincadeira. Então tinha uma relação longe, não posso dizer que ele era meu grande amigo, meu irmão, não, mas era um conhecido que eu tinha diferente, assim, sabe? Então é uma viagem, é uma loucura o que aconteceu, vou te falar. Depois das conversas desde então até agora, você ouviu alguma coisa de alguém, vai processar alguém? Existe a possibilidade de processo, seja da parte do Vanderlei ou do Popó ou de alguém com alguém? Eu pensando agora bem, a decisão não é minha, né, Diego? Não é minha essa decisão, não. Mas, assim, pensando bem, se não acontece esse caso extremo, que aconteceu só do filho do Popó contra o Vanderlei, eu acho que estaria todo mundo na boa hoje, agora. Eu acho que todo mundo estaria, pô, desculpa aí, fechou, vamos se abraçar aqui, acabou, e como, né, profissionais da luta, a gente ia entender que foi uma coisinha, mas não teve uma coisa muito mais grave que isso, porque esse foi muito grave a situação. Por isso que eu acho que a gente não está se falando, não está tendo essa comunicação, mesmo o Popó dizendo que apertaria a mão do Vanderlei, porque, claro, falar assim é fácil, eu queria ver se fosse o contrário. Se fosse tu sendo nocauteado, estaremos voltando de lesão, nariz quebrado e toda a função, tu ia aceitar nossas desculpas? Será que ia? Mesmo todo, né, com o nariz quebrado, com uma situação, de repente, grave na cabeça, então, eu não sei, eu tenho que botar na balança essas duas coisas, né? Como é que seria a reação deles se fosse o contrário? Será que não seria alguma coisa diferente? Eu não estaria preso, ou Dida, ou o Thor, eu não sei, entendeu? A gente tem que botar para os dois lados também. Então, é uma situação, eu digo, extrema, pelo fato do Vanderlei ter sido nocauteado na crocodilagem. Então você não ouviu ninguém mencionar a palavra processo, nenhum dos lados?
Do nosso lado, sim, que eu acho que vai rolar, porque teve alguns advogados que entraram em contato com a gente. Eu tenho alguns advogados, amigos criminalistas, mas com certeza também eles estão pensando em alguma coisa. Mas a gente vai ter que ver isso aí, porque eu acho, no meu ponto de vista, acho que o mais certo, o mais assim, justo seria o guri assumir a bronca do que ele fez, né? Isso sim. O resto que deu soco ali, aquela coisa ali, eu acho que não tem porquê todo mundo se processar. Eu acho que não tem porquê. Não foi uma coisa grave. Foi porrada que a gente está acostumado, mas aquela situação eu acho que deveria ser diferente. Essa a exclusiva essa do Vanderlei com o filho do Popó, entendeu? Porque foi uma situação muito extrema. E a gente sabe disso. Quantas pessoas já não ficaram retardadas ou não andam mais, ou até não sei se teve casos de mortes assim, mas soco na nuca é muito grave. Até então é proibido, é extremo do extremo o soco na nuca, essa lesão, né? Eu até vi um boxeador que levou vários e o É. cara não voltou mais, ele não voltou mais, cara. Ele faleceu ano passado. Bah, não sabia, eu não sabia dessa. Mas eu botaria só essa situação de processo. De repente, eu não sei, também eu estou viajando na minha cabeça, tá? Não estou dizendo que vai acontecer um acordo ou ele pagar de alguma forma, não sei. Estou viajando, mas ficar ileso assim não condiz, né? Não é normal. Por isso que eu digo, se fosse ao contrário, eu acho que seria muito mais polêmico, né? O Dida ou o Thor estaríamos assim como canceladíssimos, né, pela situação de maldade, né? Pelo que você conversou com o Vanderlei, pela sua experiência como lutador, o Vanderlei teve uma concussão ao ser nocauteado? Não, eu conversando com o Vanderlei logo depois, na boa, acho que foi umas mínimo 10 vezes não sei, em 8 minutos, ou não sei quantos minutos, assim, mas onde ele estava sendo atendido lá dentro, indo na ambulância e depois no hospital. Então teve uma sequência de várias perguntas, a mesma pergunta: o que aconteceu? E eu explicava para ele, Vanderlei, pá, 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 pá. Ah, o que aconteceu, Verdun? Eu falei, opa, entendeu? Várias vezes. Mostrei um vídeo para ele, tava eu e ele na frente da van. Olha, Vanderlei. Isso foi agora? Deu, claro, Vanderlei, tá aqui, hora aqui, tá, acabou de acontecer. Pô, aconteceu tudo isso. Tu viu que ele tava fora de si, assim, sabe? Porque realmente foi muito forte. Um cara que tem a manha, a gente conseguiu ver que ele tem a manha de bater do jeito que ele bateu, um soco jogado e com a mão muito bem fechada, pegando o osso da mão no osso da cara aqui, que mostrou que quebrou em quatro partes e mais o orbital em 2 partes. É uma coisa muito forte. O Vanderlei tem 50 anos, o Vanderlei não tem 20 e poucos anos, mesmo assim, né? Não interessa a idade, né? Botando na balança, não ia ser mesmo, a maldade ia ser igual, mesmo com um guri de 20 e mesmo com um guri com o Vanderlei como 50 ou o que fosse. Então a maldade, grau de maldade igual. Só que acho que de repente recuperasse mais rápido, alguma coisa, mas o Vanderlei tem 50 anos, né? Não sei como é que seria um cara de anciano, né? Como é que seria? 60 para cima, será? Né? Quase um anciano, então, vamos dizer assim, porque é grave, nossa, é um negócio que a gente sabe e nós sabemos que é uma coisa muito grave. Então, acho que esse caso tem que ser levado à parte, entendeu? É isso. Perfeito. Acho que minha última pergunta, Verdun, olhando agora com alguns dias depois, olhando mais com calma, digerindo a situação, analisando tudo, dava para ter evitado isso? Você se arrepende de alguma coisa? Era possível não ter chegado a esse extremo? Eu sei que teve a provocação, mas enfim, tendo a provocação, tendo o momento ali de confronto no ringue, algo poderia ter sido feito para que isso não chegasse às vias de fato? Eu vou te falar que foi bem difícil, pensando agora, analisando, como tu falou, eu gostei que tu fez, né, de eu imaginar aquela situação, tava todo mundo muito a flor da como é que se diz, como é essa A expressão que eu esqueci? flor da pele. A flor da pele, é verdade, a flor da pele, que começou também, claro que já tinha alguma coisinha, mas naquela encarada do Vanderlei e do Popó ali, antes de começar a luta, ali também teve uma energia forte ali também. Eu Eles percebi. ficaram pá, 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 e opa, para aí, não podemos ficar quieto também, né? Não dá para
sabe, ficar o cara te falando uma coisa, pela nossa imagem, a gente vai ficar quieto e aceitar tudo que eles estão falando. Não é assim também, não dá para, né, vamos dizer assim, baixar as calças, né? Mas eu não imaginaria que ia chegar naquele extremo. Pode ser que eu imaginei porque eu mandei o áudio dele para ele antes e pedi para evitar toda essa coisa da agressividade entre times, né? E eu acho difícil porque teve aquele empurrão, aquela coisa do ali que acabou tudo. Depois, para parar tudo aquilo ali é muito difícil. Era muita gente, né? E do nosso lado ali tinha 4, e do lado deles eu não sei, não cheguei a contar, mas do lado deles tinha muita gente, velho. Começou a crescer, começou a brotar gente de tudo que é lado e começou a entrar no ringue. Então, evitado, acho bem difícil ter evitado se eles não tivessem passado da linha. Eles passaram da linha, entendeu? A linha tem a linha do respeito e passou, entendeu? Que foi esse empurrãozinho que gerou tudo, né? Eu acho muito difícil. Mas ali na hora que acaba a luta, o Vanderlei é desclassificado, errou, deu cabeçada, errou, pagou por isso, foi Isso aí. suspenso, perdeu. Quando o irmão do Popó, eu acho que é o irmão do Popó que tá com o dedo em rixa, fala alguma, o que que ele falou? O que que estava sendo dito ali? Isso eu não consegui pegar, porque eu estava do outro lado do Thor, o Thor estava mais perto deles, assim, quando ele falou mais pro Thor, pro lado do Thor, então não ouviu, era muita gente, era muito aquela coisa do, né, um lugar grande, 2.000 pessoas, então eu não ouvi exatamente, mas o corpo fala, né, a gente consegue ver que eles estão nos xingando, falando alguma coisa muito perto pro Vanderlei também, em cima do Vanderlei, não foi diretamente para mim, mas foi mais pro lutador, então eu vou proteger meu amigo aqui, parei, eu até fiz assim com a mão, dá para ver, eu falei, ô, para aí. E aí, quando eu vi os caras brigando com o Thor ali, eu já fui para cima do cara que tava dando no Thor, que tava tentando bater no Thor, entre eles, só meio que, pô, muito volume. Diego, a gente consegue ver, é muito volume. Claro que eu tô com muito volume, mas um grau de maldade de quebrar o cara muito forte com um soco, ou com um chute, ou pisar no joelho, essas coisas, eu não tive essa intenção. Na minha cabeça, eu pensei assim, né, naquele momento de velocidade, que a gente tem que pensar muito rápido, tinha um cuidado, porque como eu te falei, do respeito, estava estranha a situação. Como assim eu vou bater no cara no extremo do extremo? Claro que é briga, briga é briga. Mas a gente se conhece, como assim? Entendeu? É estranho de explicar até para as pessoas entenderem, é muito estranho. Mas tinha esse sentimento ainda, tinha um sentimento dentro da gente. Ou parei, a gente estava conversando aqui agora de tarde, a gente estava tirando foto junto, como assim? Entendeu? Então é estranha a situação. Então é isso, nossa, mas só que eu vou te falar assim, como eu te falei, né, pela nossa parte não vai ter, como eu te falei, sem se cruzar de novo, zero. Vou evitar o máximo de, né, a gente não vai falar nada, né? Até falei no áudio para ele que em nenhum momento ia sair nada da nossa boca para ele, xingando ele, e não teve. E é bem complicada essa situação aí, nossa, é muito chato, né, de estar falando sobre isso e ter que estar explicando, né, essa situação que não deu exemplo para ninguém, né, foi né, horrível para nossa imagem, vamos dizer assim, mas do outro lado eu me vi também como nosso time se uniu para a gente poder se defender, porque a gente podia, né, não sei, eles podiam ter atropelado a gente de algum jeito, né? Se a gente não dá uma segurada aí, para aí, não é bem assim que funciona, entendeu? Calma aí, vamos respeitar até um ponto, vamos evitar, mas tem um limite, né, de evitar, entendeu? Não podemos aceitar tudo e, não, assim, a imagem do esporte, a gente tem que aceitar tudo, tem que apanhar, para isso um pouquinho que eu vou baixar aqui para ti. Não, não é assim também, não é no extremo né, de ser bonzinho, né? Entendi, entendi. Só para o pessoal que está vendo esse vídeo entender, passou da 1 da manhã em Porto Alegre. Muito obrigado aí, Verdun, pelo seu tempo. A gente conversou rapidamente antes. Você queria. De verdade, obrigado por esclarecer esses pontos. Não queria também entrar nos detalhes, dos mínimos detalhes da Pô. briga, mas o pós, né? Dito isso, o espaço é aberto. Tem algo que você gostaria de dizer que você não disse nesse momento? O espaço está aberto. Só o que eu posso dizer assim de sempre quando tiver uma situação dessa, é claro que tentar evitar ao máximo, né? Como tu até perguntou se dava para ter evitado, mas do jeito que foi, a gente tentou, mas né, os dois lados estavam a flor da pele, essa coisa, então foi uma coisa que eu não sei, acho que era para ter acontecido, eu não sei por que aconteceu também, foi uma coisa muito forte, né? O clima, a energia. Então, falar para as pessoas que
não pegarem como exemplo isso aí, mas sim de cuidar dos seus, né? Para cuidar dos seus, tu tem que estar preparado mentalmente, fisicamente, até motivar as pessoas a treinarem uma arte marcial para poder estarem preparados para uma situação que possa acontecer extrema, de um roubo, de alguma coisa, uma situação extrema nível 10, que seria um sequestro, não sei, uma coisa mais forte que a arte marcial vai te dar essa técnica, essa parte física, tudo para tu poder sair de uma situação como essa, tá? Estar preparado para sair de uma situação como extrema do extremo, né? Que não foi o nosso caso, extremo do extremo, né? Tirando a agressão do Vanderlei.